Olá pessoal, tudo bem? Bom, na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre, permanecendo na poesia do romantismo no Brasil, nós vamos falar de dois autores, né? Ele está projetado ali, mas eu acho que não está boa a visualização não. Eles são Gonçalves de Magalhães e Gonçalves Dias, né? Autores bem importantes para o entendimento do romantismo na sua poesia no Brasil. Eu vou iniciar por Gonçalves de Magalhães porque sobre ele a gente vai ter um conjunto de informações talvez menor para esse primeiro momento. Gonçalves de Magalhães foi um escritor, né, que formou-se em medicina ali pelos 21 anos. Era um homem que foi considerado como o fundador do romantismo, porque produziu uma obra chamada Suspiros Poéticos e Saudades por volta de 1836. Só que Gonçalves de Magalhães, nessa obra, ele tratou da religião, né, religião cristã, da natureza e do nacionalismo, temas que são próprios do romantismo. Mas qual era a questão? Lembra que quando a gente estudou o romantismo ali, sobretudo em Portugal, quando a gente falou que quando o autor era muito bom na prosa, não era no verso, enfim. Gonçalves de Magalhães é um autor brasileiro, um poeta brasileiro, e ele vai escrever poesia. Só que a poesia dele, ela não vai ser a primeira expressão poética do romantismo no Brasil, mas não vai ser considerada uma poesia de alto valor. Por conta de alguns clichês, por conta da obra que era considerada monótona. E aí tem uma curiosidade. Quando ele lança o livro dele, Suspiros Poéticos e Saudades, quem avalia o livro, por conta do jornal em que trabalhava, era José de Alencar. Foi o José de Alencar. Vocês sabem que José de Alencar é José de Alencar, né? E quando ele avalia a obra de Gonçalves de Magalhães, ele considera a obra ruim. E ele é muito direto, né? Foi bem incisivo. Olha, não é uma obra boa, enfim, detona a obra. E aí, os defensores, né, os amigos de Gonçalves de Magalhães, e aí nós vamos ter Dom Pedro e um dos funcionários, um dos poetas que escrevia para o jornal, vão sair em defesa de Gonçalves de Magalhães. Mas, em tese, a expressividade do Gonçalves de Magalhães, pela qualidade, digamos assim, do texto, não o torna um representante muito emblemático. Contudo, nós vamos ter um pouco depois desse conflito com José de Alencar, nós vamos ter Gonçalves Dias escrevendo. E sobre Gonçalves Dias, vale a pena a gente se delongar um tempo maior, sobretudo porque a obra de Gonçalves Dias, Canção do Exílio, ela consta dentro do rol de obras determinadas e indicadas para o Pais II. Então, vale muito a pena entender a perspectiva do Gonçalves Dias, para que nós entendamos como é a literatura dele, como é a escrita do texto e, sobretudo, o que permeava a cabeça desse autor quando escreveu Canção do Exílio, obra do Pais II. Gonçalves Dias, ele nasceu no Maranhão, ele tinha uma estrutura, a estrutura familiar dele era para ele um orgulho, porque ele nasce filho de um português, ou seja, de um homem branco, de uma mulher que era a filha de um índio com uma negra. Então ele tem misturado na sua gene, né, na sua estrutura familiar, diferentes raças, né, que compõem a estrutura do povo brasileiro, né, a nossa origem. E para Gonçalves Dias, isso para ele era extremamente valoroso, sobretudo porque ele é um nacionalista, né? É um poeta que valoriza a nação brasileira e a sua história. Então, para ele, isso era um motivo de orgulho. Ele formou-se em Direito em Portugal e casou-se ele tinha aproximadamente 29 anos. Ele casa com uma senhora chamada Dona Olímpia, que vai ser comparada com uma personagem do Shakespeare, né, na obra Megera Indomada, e essa mulher era uma mulher de um temperamento bastante
difícil, digamos assim, né? Mas antes dele se casar com ela, ele também, além de ser formado em Direito, ele também exerceu o magistério, ele se formou como professor e inclusive foi remunerado para fazer diferentes viagens, fez inclusive para a Amazônia, né, para escrever a respeito da nação brasileira. Então, era um conhecedor da nossa estrutura, da nossa história, era um homem inteligente, culto, bem afeiçoado, era muito bonito, falava bem, escrevia bem, era bem formado, era um homem das letras, né, e das leis. E quando ele tinha, por volta ali dos 23 anos, ele se apaixonou por uma moça chamada Ana Amélia, bem mais jovem que ele. E ela também se afeiçoou grandemente por ele. Só que quando ele foi pedir a permissão para namorar aos pais de Ana Amélia, eles não deram. E não deram por um único motivo. Ele tinha em seu favor todos os elementos, exceto que a pele dele era meio mestiça, né? Ele era mais próximo do negro. Ele não era totalmente negro, mas assim nós poderíamos considerar que para aquela perspectiva naquele momento, para a vivência de um Brasil que tinha ainda escravos, a filha de um homem branco, de um português, casar-se com um homem mestiço não era algo de orgulho. Então, Gonçalves Dias não se casou com Ana Amélia e ela propôs para ele que eles fugissem, mas ele não quis fugir com ela e para não abalar a reputação dela. E aí, por conta disso, ela, para castigar alguns anos depois, para castigar a família, ela foge para se casar com um homem negro. Depois, e aí, né, comenta-se que ela destruiu 3 vidas. A do marido, porque não amava, a dela própria, porque ficou mal falada, e a do poeta, que fez um sacrifício. Gonçalves Dias fez um sacrifício para que ela não tivesse uma má reputação, e aquele sacrifício de amor foi em vão. Ele vai escrever para ela um dos poemas mais emblemáticos, né, do romantismo brasileiro, que é o Ainda um Adeus. Há registros dessa época que quando Ana Amélia leu esse poema, ela o transcreve, mas ela não usa tinta, ela usa o próprio sangue, né, para marcar esse sentimento dela de tristeza. Então eu encerro nesse primeiro momento, nesse primeiro bloco, a estrutura, então, falando de Gonçalves Dias e Gonçalves de Magalhães, para que o vídeo não fique muito longo e a gente consiga fazer avanços maiores, tá bom? A gente volta daqui a pouco falando agora da poesia de Gonçalves Dias. Espera só um minutinho.